Bem, vamos analisar um pouco as leituras de hoje, que fala do reino dos céus. Onde está o reino dos céus, né? Acho que todo mundo pergunta. Onde? No meio de uma desgraça que estamos passando. Cadê Deus? Onde está Deus? As leituras vão dar algumas pistas, e depois, com alguns exemplos, vai ficar mais claro onde está o reino de Deus. A leitura do livro da sabedoria diz que a força de Deus é o princípio da justiça. Como assim? Como Deus é onipotente, não tem como escapar da justiça divina. Não tem jeito. Eu sei que tem muita gente que fala assim, meu Deus, mas eu ralo, eu sou honesto, eu faço isso, eu faço... E tudo só para trás. Essa pessoa é desonesta. Eu sei que ela está sendo desonesta, está cobrando juro caro, está dando tombo em outro. E essa pessoa só dá tudo certo. Tem muita gente que fala assim, né? Ok. Mas aqui começa um grande erro da sociedade sobre o reino dos céus. Se você perguntar na sociedade hoje, o que seria um paraíso, um reino dos céus para eles? Um bom salário, um bom emprego, uma casa própria arrumadinha, um lugar para passear no final de semana, dinheiro para ir, quando tiver, tirar férias para a praia. O problema é que nós temos muita gente que tem dinheiro para muito mais do que isso e não são realizados. Então tem que ter... Eu fico impressionado com a cegueira do povo. Porque o ciclo se repete há séculos. Os que têm estão infelizes, os que não têm estão invejando o que eles têm. Aí chega lá, alguns... Aí começa, eu que não sou, tudo bem, não sou tão jovem, mas também não sou tão idoso, já ouvi dezenas de vezes alguém falar assim, eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Vocês já ouviram isso? Eu daria, não é só quando eu sou padre não, mesmo antes. Eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Tudo, eu quero paz. Gente rica. Então o reino dos céus não é isso. Não é as coisas irem bem nesse mundo. Você que não tem a casa própria até hoje, não precisa ficar desanimado. Não é que Deus não te ama, porque você não teve a sua casa própria, apesar da sua honestidade. É porque Deus tem algo muito maior. O reino dos céus é muito maior do que essas coisinhas que nós pensamos que seja a nossa felicidade. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas. Quem não crê em Deus, dá de cara com a força divina em algum momento da vida, seja na hora da morte, ou antes. Um choque. Quem conhece a Deus é castigado às vezes. Mas por que castigado? Por que nós somos castigados? Então, peraí, tem alguma coisa que nós temos que captar aí também. Nós já descobrimos que o reino dos céus não é essa vidinha fácil que todo mundo quer. Por outro lado, nós sabemos que seremos castigados às vezes. Então, eu posso deduzir que o ser humano tem a tendência natural a querer essa vidinha, a fugir do sofrimento, a querer o prazer. A gente tem essa tendência desde o pecado original. Desde quando Adão e Eva quis ser Deus,
nós somos seduzidos pela busca do prazer. Tem gente que não consegue ter uma dorzinha de cabeça, que já vai lá, não consegue oferecer absolutamente nada. O nosso pecado nos deixou um pouco fracos para o sofrimento. Agora vem, para a gente entender um pouco mais profundamente a leitura de Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Opa! Padre, está cheio de gente pedindo a casa própria, o carro, a moto, a saúde, a chácara, o bom emprego. Então quer dizer que está certa a leitura de Romanos? Tá. Nós não sabemos pedir. O que pedir nem é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Opa! Existe um Espírito Santo dentro de nós que quer pedir por nós, mas ele nos respeita. Se nós queremos por tudo ter a casa própria, ele calará. Mas se em algum momento nós dissermos, Senhor, o que é o melhor para mim? Ele falará. Se eu quiser que meus filhos façam medicina, engenharia, constantemente, ele calará. Se eu educar meus filhos para que ouçam o que Deus quer deles, ele falará. Sempre ele respeita o nosso livre-arbítrio. Esse é um mistério divino. Sempre ele respeita. Quando eu faço essa pedagogia de que nós não prestamos, eu espero que cada dia mais isso entre na carne, é justamente para nós termos essa consciência que se nós não dermos espaço ao Espírito, nós pediremos errado. Nós não temos condição de conhecer qual é o plano divino para nós, como um todo, eterno. São Paulo dizia que nós não temos nem noção do que Deus nos preparou para nós, nem noção. Como é que nós vamos comparar o meu carro zero, a minha casa própria, com esse céu preparado por mim, se eu não conheço ainda? Só o Espírito que está em mim conhece. É o Espírito que me fala. De vez em quando eu pego alguém na confissão ou na partilha, dizendo assim, Padre, eu sei que eu preciso me desapegar das coisas, mas quando eu vejo, eu estou comprando. Quando eu vejo, eu estou fazendo isso porque eu nunca tive isso antes, agora eu posso fazer. Eu sei que eu tenho que lutar para sacrificar, para desapegar disso, mas eu não consigo. Presta atenção. Eu acho que pouca gente tem essa consciência. Com Deus, essa brincadeirinha, eu vou renunciar a isso para Deus. Aí eu vou na loja, no shopping, não, eu não vou comprar para Deus. Essa brincadeirinha não serve para nada. Esquece. Quando eu digo, então vamos lá, quando eu digo que a gente não presta, é lá no fundo mesmo, é não prestar mesmo. Essa brincadeirinha de querer prestar com Deus de vez em quando, eu vou passar no sorvete do McDonald's, mas eu vou fazer isso para Deus. Eu vou fazer isso para Deus, hoje, fiz para Deus. Eu vontade de, não sei, de ir na festa, mas aí depois passa uns dias, compra mais que o shopping inteiro. Aí chora, hoje eu não consegui fazer isso para Deus. O que fazer para Deus? Ninguém faz nada por si só. Se você realmente quer desapegar, se você realmente quer largar de ter compulsão para comprar, você primeiro tem que mergulhar nesse mistério dos bens da glória divina.
Quando você vai mergulhando em Deus, vocês acham que quando eu decidi largar tudo, eu estava fazendo isso para Deus gostar do... Você acha que eu tinha força para isso? Você acha que eu tinha força para deixar uma profissão encaminhada? Nunca. O que vai acontecendo? Você vai mergulhando num mistério de glória tão grande. Como é que eu faço isso, Padre? Adoração, missa, oração mental, colocar-se. Deus quer se revelar. E você vai vendo algo tão grande, tão grande, tão grande, que essas coisinhas que você está escravo hoje, significam nada. Esse que é o processo. Não queira ser bonzinho para Deus, não, que é fria. Ninguém consegue. Quando alguém começa a falar isso, eu fico rindo, falo, não, esquece. Você nunca vai conseguir fazer isso para sempre. Você tem compulsão para comprar, você vai no shopping, tudo bem, um dia você consegue. No outro dia você vai lá e compra o shopping inteiro. O que adiantou? Igual aqueles que deixam de beber na quaresma, no sábado entorna, né? Fica trêbado. Não tem sentido. Hein? Você preparar para fazer o pecado. Agora, se você for sóbrio, beber sobriamente, sempre é melhor. Fica a quaresma bebendo sobriamente e sábado sobriamente. O que adianta você ficar sem beber e depois ficar trêbado, bêbado, né? Embriagar-se, que é pecado. Não adianta. Então, o caminho é você mergulhar no mistério divino e deixar o Espírito Santo pedir por você, e o Espírito Santo te... Peraí, parece que está no Evangelho. O reino dos céus é como um tesouro que você encontra, nada se compara com aquilo, e você vai correndo e entrega, quer vender tudo, não é isso? Olha como é que é a ordem. Primeiro você encontra o reino dos céus, depois você desapega. É isso. Se você não entrar no mistério divino de adoração, de ficar com Jesus, de rezar o terço, de ler a Bíblia, de falar com Deus o dia todo, de pedir para Ele se revelar, para você conhecê-lo mais profundamente, você sempre vai ser escravo das suas paixões. Sempre vai ser. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho fala do trigo semeado e do joio. O trigo é o que Deus semeia e o joio é o que o demônio semeia. Tem duas interpretações. Uma é essa da alma. A nossa alma tem trigo e joio. O joio é essa naturalidade de buscar o prazer e não sofrer. Mas uma das coisas que me fez, quando eu comecei a aproximar de Deus, eu ficava assim, direto eu falava para Deus, caramba, mas o Senhor é o cara. Como é que o Senhor é tão inteligente desse jeito? Olha o que Deus fez. Ele sabe que nós naturalmente buscamos o prazer e fugimos da dor. Ele é onipotente. O que Ele fez? Tá bom, eu te faço feliz se você abraçar a dor por amor. Olha a perspicácia de Deus. Ele não é onipotente? Ele não faz feliz quem Ele quer? Ele faz feliz quem sofre. E deixa desesperado quem busca o prazer. Parece que isso é muito atual, não? Quantas pessoas que estão aí, fica rico. Eu tenho dó de quem fica rico assim, de uma hora para outra. Dá pena. Sem ter preparado. Não é pela riqueza em si, não interessa. Tem muitas pessoas ricas que ajudam a igreja, ajudam os pobres. Não é riqueza em si. Não é que eu estou sendo... Mas as pessoas que não têm preparo começam a buscar felicidade naquilo que... Nunca tive isso, eu quero fazer. Eu nunca tive isso, eu quero ter. Eu quero comprar, eu quero viajar agora. E começa. Passa um tempo, quase que entra em uma depressão profunda. Porque aquilo não tem graça. Aquilo não preenche.
aquilo não dá vida plena. Ela só irrigou o joio da alma. Já a pessoa que aprendeu cada dia mais que esse mistério da glória divina é algo extraordinário, que nós participamos abraçando a cruz de cada dia, por amor, Deus faz feliz. O problema que São Paulo está dizendo é que essas pessoas que estão afastadas da igreja, que não conseguem, por exemplo, eu demorei a ter essa consciência. Na minha conversão, eu ficava perguntando, quem é feliz? Né? Uma das perguntas, quem é feliz nesse mundo? Todo mundo vai ficar doente, vai morrer? Até que um dia eu descobri, eureka, né? Ora, se Deus é onipotente, Ele faz feliz quem sofre. Demora, a gente tem que ficar pensando, onde está a felicidade? Eu ia ver os otorrinos de São Paulo, na época a gente convivia, tinha os encontros, só falava de putaria, adultério, ciúme um do outro, porque um foi citado numa revista, o outro não foi. Eu olhava e falava, meu Deus, mas parece que eu não quero ser esse povo. Todo infeliz, sem brilho. Você ia no hospital, na ala de câncer, pessoas sofridas que se entregavam à vontade divina, brilho, sofrendo, mas brilhantes. Os outros como porcos, né? Usando o dinheiro para se lamear. Olha como que Deus... Por isso que essa briga entre Deus e o dinheiro. Porque realmente o dinheiro induz que nós busquemos o joio o tempo inteiro. Só o Espírito me leva. Quem que me aproxima da cruz? É o Espírito. É o Espírito Santo. A cada dia. E vocês já notaram que quando você tem preguiça, tudo fica ruim. Você não quer fazer nada. Já a pessoa que está servindo, cada vez mais ela tem mais força. Mais força. Mais força. Se você chega em casa e está tudo bagunçado, as vasilhas tudo suja, aí você olha com aquela preguiça, se você for para o sofá, acabou. Você foi vencido. Se você levantar e começar a pegar você vai ganhando uma força, não é isso? Parece que o Espírito Santo, aí de repente você já está querendo lavar até o teto. Por que é isso? Porque primeiro Deus espera que você saia dessa comodidade da vida fácil e comece a caminhar no rumo à cruz. Aí você vai pedindo a graça e o Espírito vai te fazendo abraçar a cruz de cada dia, a cada momento. Você vai vendo que a vida plena começa a nascer, o trigo na sua alma. A mesma coisa os pais com os filhos. Os pais podem criar os filhos só para o joio. Ter um bom emprego, ficar bom, famoso, ter dinheiro, passear. Aí os filhos... Hoje não está nem durando muito, na adolescência já está entrando em depressão. Porque o menino fica tão iludido pelos pais que aquilo vai fazer feliz, quando ele vê que não faz, quer morrer. Ou corta o braço, começa a se cortar. Acho que todo mundo aqui conhece gente que se corta, não? Na adolescência. Olha que interessante. Olha que interessante. Os pais não ensinam para os filhos o caminho da cruz, do amor. Os filhos desesperadamente se cortam, sem saber por quê. Olha um sinal, hein? Vocês conseguem entender isso, não? Ninguém entende, mas que loucura! Parece que a alma busca o sofrimento e a pessoa não tem consciência, porque os pais que tinham que ter educado na fé, mas não é criar para ser masoquista não, viu? Jesus não era masoquista de estar na cruz. Não é que você vai ensinar a sofrer. Você tem que sofrer, você tem que sofrer. Não é isso não. Você tem que amar. Você tem que amar. Até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá.
desde pequenininho. Meu filho, quando você renunciar isso para o seu irmão, o papai do céu te faz feliz. Quando você brigar com o seu irmão para pegar para você, isso vai durar pouco. Lembra do frango, né? Do padre lá, que cresceu falando que a mãe dele era doida, que só comia o pé do frango e a cabeça. E o pai dele disse o quê? Hoje ele é padre, muito bom padre, santo padre. Disse que o frango, não, que a sua mãe não é boba. Ela é mais inteligente que você pode imaginar. Quanto tempo você sente prazer quando engole o melhor pedaço do frango? Ah, papai, até engolir. Quanto tempo? Segundos, né? Mas a sua mãe, quando vê você comendo o melhor pedaço e ela te ama, aquela alegria de quem ama e vê, dura para sempre. Ele nunca esqueceu isso. Nunca esqueceu isso. Olha a educação dos pais. E o reino dos céus é como um fermento, a sementinha. O pai que cria a criancinha, ela vai crescendo, crescendo. O pai não vê, né? Quando você vai jogando esse trigo do reino dos céus, você vê seus filhos fazendo coisas extraordinárias. Extraordinárias. Já falei uma vez que eu visitava lá no Araújo Jorge, o Lucas, que tinha um tumor na perna, amputou a perna, e ele recebia muita visita de protestante, que falava, Deus vai te dar a vitória, e ele só piorando, vai te dar a vitória, e ele piorando, vai te dar... Então, toda vez que ele internava, toda vez que tinha febre, era 48 horas no hospital sem sair, ele entrava em depressão. Ele estava já... E quando eu comecei a visitá-lo, eu comecei a falar o contrário. Lucas, vamos olhar para o céu. A partir de agora, cada dificuldade é uma oportunidade de você amar a Deus. Você foi criado, Deus te ama. Você sofre assim como o filho dele sofre. Fui dando uma perspectiva diferente. Aí depois, no outro mês, ele estava internado. Ele estava com febre, a mãe dele saiu. Na época eu não era padre. Doutor, mas ele mudou. O que foi? Está sorrindo. Mesmo sabendo que vai ficar 2 dias no hospital. Não entendo, Lucas. Antes ele entrava e... Falei, agora ele entendeu. Que o tal fracasso pode ser uma vitória. E eu tive a oportunidade de estar com ele, acho que 2 dias antes dele morrer. Foi o abraço mais longo que eu recebi. Ele me abraçou, primeiro não falou nada. Ficou aí uns 10 minutos abraçado, eu deixei. Aí ele falou no meu ouvido, eu sei que eu vou morrer. Mas eu estou com medo de dizer sim, me ajuda. Eu falo, calma, Lucas. Fala para Deus fazer a vontade dele. Ele disse, estou mais calmo. Se entregou. Morreu em paz. Em paz. Então, é um mistério. Primeiro você tem que viver a glória de Deus. Depois você vai começar a abdicar das coisas. Não por você, mas o Espírito que está dentro de você. Não é mérito seu. Não é você que faz para Deus. Bem, esse é o joio da alma e o trigo da alma. Mas também a gente pode interpretar como as pessoas más e as pessoas boas, né? Tem pessoas lá fora que não cultivam nada de trigo, só joio, maquiavélicas, né? Perseguem, faz fofoca, quer que você caia, tem inveja, quer que você perde tudo, quer que você seja humilhado. Não tem essas pessoas? Santo Agostinho dizia, grande parte dos santos que eu conheci eram primeiro maldosos, mas encontraram pessoas que o amassem como era e tivessem paciência com eles até se transformarem em santos. Vocês já viram que toda pessoa má ou que dá trabalho quer ser amado como ele é primeiro? Eu sei que é uma luta tremenda. Aliás, para nós é impossível isso. Mas quando você começa a pedir, me ajuda, Senhor, a amar essa pessoa como ela é,
ela começa a mudar com você. Se você conseguir, e os santos aprovaram isso. Eu contei aqui, Dom Bosco, São João Bosco, cuidava dos delinquentes em Turim, e ele era humilhado, chegava lá, tinha os meninos, padre, some daqui, jogava pedra nele. No outro dia estava lá Dom Bosco, era humilhado. No outro dia estava lá Dom Bosco, era humilhado. E Dom Bosco disse, os maiores delinquentes se tornaram sacerdotes. Claro que isso é para gente grande, para gente que deixa o Espírito agir. Quando eu falo gente grande, não é gente que presta. Não, Dom Bosco também, como humanamente, não prestava. Ele deixou o Espírito agir. São Felipe Neri também, um dos meninos que ele cuidava em Roma, esfaqueou outro. Aí chegou Felipe Neri e ele gritou, o que você quer, velho? Quer levar uma facada? Ele disse, não, se você quiser, tudo bem, mas antes eu quero te abraçar. Logo depois que tinha esfaqueado o menino. Deu um abraço, ele ficou sem graça e fugiu. Passado um tempo ele voltou chorando, querendo mudar de vida. Então sempre o joio encontrou alguém. Aqui está agora vamos responder finalmente onde está o reino dos céus. Eu vi uma reportagem há muitos anos atrás de uma mãe que leva a comida para o assassino na cadeia. Alguém lembra disso? Não? Quem vê o assassinato pergunta, onde está Deus? Quem chega na mãe e vê ela levando comida para o assassino, fala, aqui está o reino dos céus, na alma dela. O reino dos céus está na alma de quem ama. O reino dos céus está na alma de quem serve a quem está doente. Sempre no meio do desastre, Deus suscita almas que dão testemunho do reino dos céus. Sempre na história da igreja. Em pleno campo de concentração, em Auschwitz, na Polônia, um padre, Maximiliano Kolbe, viu um pai de família gritar, porque foi escolhido para ser morto. Como é que eles me matavam? Ficar sem comer e beber até morrer. Maximiliano Kolbe estava na fila, porque tinha fugido um. E os soldados naquela época, quando fugia um, escolhia não sei quantos para morrer no lugar. E foi passando, você, pulou o padre e apontou um pai de família. E o pai de família começou a gritar, por favor, não me matem, eu tenho filhos, eu tenho esposa, não me matem. Ali, deu um passo à frente o padre e disse, eu morro no lugar dele. Eu morro no lugar dele. Quem é você? Aí ele falou a palavrinha mágica, né? Que todos os governos absolutistas odeiam. Tanto fascistas como comunistas. Sou padre. Isso é a morte. Porque a Igreja Católica fala da verdade, da liberdade. Foi um prato cheio. Tá bom. E esse padre morreu. Sem comer, sem beber. Ficou 10 dias lá, não morreu. Fizeram uma injeção letal. Depois nunca mais mataram as pessoas com inanição. Só para terminar essa história desse padre, desse santo, vocês entenderam o que é o reino do céu. No meio daquilo, quem olhava Auschwitz falava, onde está Deus? Mas quem vê a história do padre fala, na alma dele. Né? Esse santo teve uma visão, quando era criança, de 2 coroas. A coroa branca e a coroa vermelha. E perguntou para ele quando era criança, qual você quer, Maximiliano? E ele disse, as 2. Nossa Senhora uniu as 2 coroas, está na biografia dele, e entregou. Ele se tornou padre. Quando o Vaticano foi decidir sobre a morte dele, na beatificação, houve uma discussão. Ele é mártir ou ele não é mártir? Como ele não morreu em nome de Jesus Cristo, porque o mártir morre em nome de Jesus Cristo, na beatificação, todo mundo, a maioria decidiu que não era mártir. Então, na Praça de São Pedro, na época, era tudo na Praça de São Pedro, todo mundo esperava a cor
que os cardeais entrariam. E entrou todo mundo de branco. A coroa branca de Nossa Senhora. Quando foi para canonizá-lo, já era João Paulo II, e João Paulo II foi quem sofreu muito lá, né? É a terra dele. E João Paulo II disse: espera, Jesus Cristo não é o puro amor? É. Ele não deu a vida por amor? Ora, se ele deu a vida por amor, é também por Jesus Cristo. Ele é mártir, sim. Aquela praça de São Pedro estava cheia, e de repente entra todos os cardeais de vermelho, a coroa vermelha. Quem poderia imaginar que aquela criança estaria dentro de alguns anos sendo canonizado e beatificado nas duas cores, na coroa da pureza e na coroa do martírio? Nós não sabemos. Nós não sabemos pedir. Ninguém sabe o que Deus preparou para você. Você sabe que Deus te quer santo, mas tenta renunciar um pouco à sua vontade. Tenta abraçar um pouco a cruz por amor. E deixa o Espírito Santo agir. E venha rezar mais, adorar mais, para você cada dia mais mergulhar nesse mistério e começar a soltar as coisas desse mundo. Aí sim é de verdade. Não queira ser bom para Deus. Desiste. Você está começando agora, eu quero ser bom para Deus. Esquece. Ninguém consegue. Mas seja uma criança nos braços de Deus. Vá sujo. Sujo. Porque, como diziam os santos, ninguém pode sujar Deus, mas Deus pode nos limpar. No colo de Nossa Senhora, essa limpeza é mais rápida. Ela é sempre aquela mãe que, antes de nós estarmos diante de Deus, ela dá uma incubada, uma garibada para melhorar o nosso aspecto, para que Deus possa aceitar a nossa oferta. Assim seja.